Começar a gravar se quiser. Bom, pessoal, bom dia. Hoje a gente vai fazer um apanhado das aulas de inibição, né? E dos modelos que a gente discutiu até agora. Então, o objetivo da aula de hoje é a gente fazer uma comparação, né? Acho que crítica, né? Entre os diferentes modelos de inibição. E uma maneira que a gente tem de fazer isso é meio que propor, né? Que a gente costuma chamar, né, de um modelo geral de inibições, e é claro que isso se aplica, né, só às inibições que a gente conversou. Existem situações que são bem mais complexas ou diferentes das que a gente discutiu até agora. Um segundinho que eu vou pegar uma coisa. E, na verdade, quando desenhando esse modelo, a gente meio que vai fazer um caminho inverso em relação ao que a gente fez até agora. Eu vou desenhar o modelo mais complicado que a gente discutiu, que é o de inibição mista hiperbólica, né? E, a partir dele, a gente vai tentar chegar nos outros, né? Nos modelos mais simples que a gente desenhou. Então, escrevendo ele aqui, a gente tem aquela situação em que uma enzima, né, se liga ao substrato, formando um complexo enzima-substrato. Isso é descrito por uma constante de equilíbrio, né, de dissociação, o Ks, né? Esse complexo enzima-substrato... Peraí, deixa eu desligar aqui esse negócio que vai ficar apitando e chateando. Esse complexo enzima-substrato, ele gera, né, produto com uma eficiência que é descrita por uma constante kcat. Então, colocando isso aqui no nosso modelo. E a influência do inibidor, né, ela pode ser descrita tanto por uma constante de dissociação do complexo enzima-inibidor, quanto pelo efeito que o inibidor tem nos parâmetros cinéticos da enzima. E a gente pode descrever esse efeito, né, através dos parâmetros alfa e beta que a gente discutiu, né, nos modelos anteriores. Então, a gente pode imaginar que a ligação do inibidor altera a afinidade, né, a ligação da enzima ao substrato, através de um parâmetro alfa, né, que seria um parâmetro, né, quantas vezes, né, a ligação do inibidor aumenta o Ks da enzima, diminuindo a afinidade da enzima pelo substrato. A gente coloca esse parâmetro alfa aqui também, né, no KI, imaginando que inibidor atrapalha a ligação do substrato, né, e o substrato atrapalha a ligação do inibidor, ou seja, substrato e inibidor, eles estão meio que interferindo um na ligação do outro, né, competindo pelo sítio ativo da enzima ou causando mudanças conformacionais. E o outro parâmetro é o parâmetro beta, que a gente coloca aqui, que seria quantas vezes a ligação de inibidor diminui a eficiência do complexo enzima-substrato na geração de produto. Então, o nosso objetivo aqui é a gente recapitular as inibições que a gente discutiu até agora, né? Tentando descrever elas em termos dos parâmetros alfa e beta, né? E também discutindo como é que a gente diagnostica, né? E caracteriza essas inibições, né? Então, a primeira inibição que a gente discutiu é a inibição competitiva. E como é que a gente pode descrever ela, né, em termos de parâmetros alfa e beta, né? Na inibição competitiva, a situação que a gente tem é a ausência do complexo ternário, né? Essa aqui seria, né, a inibição competitiva, né, onde substrato e inibidor, né, são completamente, né, excludentes em termos de ligação, né, ao sítio ativo da enzima. Uma maneira de eu descrever essa situação é eu imaginar que o parâmetro alfa tende a infinito, né? Se o parâmetro alfa for infinito, esse valor aqui dessa constante de dissociação ele é infinita,
Ou seja, a enzima ela sempre estará dissociada. Esse complexo ternário, ele não acontece. E se o complexo ternário não acontece, não tem sentido eu falar em beta. Então, eu digo que o beta simplesmente não existe. Só para a gente lembrar, no caso da inibição, né, competitiva, né, a gente tinha aquela situação em que o plot de Lineweaver-Burke, né, deixa eu colocar aqui as características, né, você tem retas que se cruzam no eixo Y, né, conforme eu aumento a concentração de inibidor, a inclinação do Lineweaver-Burke aumenta, mas o intercepto se mantém constante, né? E esse efeito, né, macroscópico, né, de não alteração da velocidade máxima, era coerente com o fato de que quando você aumenta a concentração do substrato ao máximo, você satura completamente o sistema, né? Né, continuando essa análise, né, do plot de Lineweaver-Burke, nesse modelo que a gente tinha, então, se a gente fosse desenhar um replot das inclinações, a gente tem um replot que ele é linear, né? Então, conforme eu aumento a concentração de inibidor, a inclinação do Lineweaver-Burke aumenta, é o que a gente está vendo aqui. Isso, né, ocorre de forma linear, e eu obtenho, né, o valor de KI a partir aqui do intercepto no eixo X. Se eu quiser fazer um replot de interceptos, né, eu vou ter uma situação aqui que vai ser apenas, né, para a conferência, né, do meu modelo, onde eu vou ter certeza que o intercepto não está variando conforme eu aumento, né, a concentração do inibidor, né? É o que a gente observa aqui. Eu só vou refletir isso nesse tipo de gráfico aqui. Não tem sentido eu trabalhar com replotes secundários, né, de inclinação ou de intercepto, porque aqui eu já tenho o diagnóstico total do tipo de inibição e o cálculo do parâmetro cinético relevante, né, pensando que nessa inibição eu não tenho alfa nem beta, eu só preciso medir o valor de KI para descrever o efeito do meu inibidor. Ok? Se eu passar para a minha inibição não competitiva, como é que eu descrevo, né? Como é que eu posso interpretar a inibição não competitiva? Na inibição não competitiva, o substrato e o inibidor, eles se ligam, né, à enzima, formando o complexo ternário, e a ligação de um não interfere na ligação do outro. Então, uma maneira de eu descrever isso é eu falar que o parâmetro alfa é igual a 1. Ou seja, inibidor e substrato não interferem na ligação do outro e se ligam, né, independentemente à enzima. Então, aqui eu teria, né, o mesmo KS e o mesmo KI. Isso descreve a minha inibição não competitiva. E a outra característica da inibição não competitiva é que o complexo ternário é inativo, né? É daí que vinha, né, a propriedade inibitória, né, do inibidor, né? A maneira que eu tenho de falar isso, em termos, né, gerais, é eu dizer que o beta é igual a zero. Relembrando, né, das características diagnósticas desse tipo de inibição, a gente tinha um plot, né, de Lineweaver-Burke, onde as retas se cruzam no eixo X, né, conforme eu aumento a concentração de inibidor, eu tenho um aumento na inclinação do Lineweaver e um aumento no intercepto do Lineweaver. Então, o que eu vou ter em termos de replotes de intercepto e de inclinação, né, eu posso desenhar os dois aqui, né, aqui a inclinação do Lineweaver em função da concentração de inibidor, aqui o intercepto em função da concentração de inibidor, e eu tenho, né, dois gráficos que são lineares, né, nessas duas condições, e o intercepto no eixo X, nos dois casos, me dá o valor de KI. Então, eu diagnostico uma inibição não competitiva através desse padrão,
no plot de Lineweaver-Burke e através de replotes, né, de inclinação e de intercepto que são lineares e se cruzam no eixo X no mesmo lugar. Ok? O próximo tipo de inibição que a gente discutiu foi a inibição acompetitiva. E para a gente descrever a inibição acompetitiva, em termos desse modelo geral, né, é uma situação um pouquinho mais, como direi, esotérica, né? A gente vai ter que fazer aqui uma ginástica mental. Por quê? Na inibição acompetitiva, a gente não tem o complexo enzima inibidor, né? O inibidor ele se liga apenas ao complexo enzima substrato. Uma coisa que a gente já pode assumir que é mais fácil, né, de descrever é pensar, olha, o complexo enzima substrato inibidor, o complexo ternário, né, ele é inativo nesse tipo de inibição. Então, eu já posso dizer, né, com facilidade, né, que o beta é igual a zero. Agora, aqui eu tenho que pensar o seguinte, olha, se o meu complexo enzima inibidor não existe, isso significa, né, que o meu KI ele é infinito. Ele é um valor tão grande, né, essa constante de dissociação ela é tão grande que esse complexo aqui ele não existe. Tá? Na presença de enzima livre e de inibidor livre, isso aqui não ocorre. Tá? Eles não têm nenhuma afinidade de ligação. Ok? Mas o alfa-KI, né, o produto, né, de alfa e de KI é um número real, ele ocorre. Então, uma maneira de eu escrever isso é eu imaginar que o alfa tende a zero. Tá? Isso aqui é meio, né, meio esotérico, né, mas eu pensar que se eu tenho um número que é enormemente grande multiplicado por um número enormemente pequeno, eu vou ter, né, um valor, né, dessa constante, né, que no caso da inibição competitiva a gente não descreve, né, como alfa-KI, a gente escreve apenas como KI, né, que vai ser um número real, né, na faixa, né, de concentrações que a gente está acostumado a trabalhar. E aqui, só para completar, repetindo, eu teria beta igual a zero. Mas para a gente, né, voltar aqui aos nossos critérios, né, de classificação, né, de diagnóstico, só lembrando que esse modelo ele se caracteriza por retas paralelas, né, no plot de Lineweaver-Burke, conforme eu aumento a concentração de inibidor, eu vou ter retas que se cruzam, né, em interceptos mais elevados, mas eu não tenho, né, nenhum efeito na inclinação. Então, se eu for fazer um replot aqui de inclinações e de interceptos, o que eu vou observar? Eu vou observar que conforme eu aumento a concentração de inibidor, a minha inclinação ela não varia, eu vou ter valores constantes, então a gente faz esse gráfico aqui realmente só para ter certeza, né, de que não está tendo variação. E no caso do intercepto, aí sim eu vou ter uma relação crescente e que nesse modelo é linear. E eu obtenho o valor de KI, né, do meu intercepto no eixo X. Tá? Então, se eu tiver esse padrão aqui e esse padrão aqui, nesses replotes, eu tenho certeza que eu estou trabalhando com uma inibição a competitiva. Tá? Existem variações desse tema que a gente não elaborou nessa disciplina, né? Você pode imaginar, por exemplo, que beta não é igual a zero, né? E que beta é menor do que 1, e de forma que esse complexo ternário seja parcialmente, né? Né, tem uma eficiência, né, catalítica, e aí isso vai resultar em padrões diferentes aqui nesses gráficos. Mas, enfim, isso seria tema né, de outra disciplina. Bom, a inibição seguinte que a gente viu foi a competitiva parcial. Então, deixa eu colocar aqui.
E essa inibição, ela se caracterizava pelo fato do inibidor e do substrato, né, atrapalharem a ligação um do outro no sítio ativo, né? Então, você tinha, como o próprio nome diz, né, uma competição pelo sítio ativo, ou uma interferência, né, na ligação de um, né, interferência da ligação de um na ligação do outro, que era expressa pela presença de um parâmetro alfa. Então, aqui a gente diz que alfa é maior do que 1, afinal de contas, a gente está falando de um inibidor, e a gente assumia, né, que a ligação do inibidor interferia só na ligação do substrato, mas não afetava a eficiência do meu complexo catalítico. Então, nesse caso, beta era igual a 1. Ele nem aparecia aqui, né? Você só tinha uma mudança, né, nas propriedades de ligação da enzima, né? E o que a gente observava em termos de gráficos, né, de plots, né, é um padrão no Lineweaver-Burke que se parece com uma inibição competitiva simples, né? Então você tem retas que se cruzam no mesmo ponto no eixo Y, com uma inclinação que vai aumentando conforme aumenta a concentração de inibidor, né? Mas quando eu faço o meu replote de inclinações, né, contra a concentração de inibidor, eu observo, né, um padrão que não é linear, né, tendendo a um valor máximo, né, conforme a concentração, né, de inibidor tende a infinito, eu tenho aqui um limite. Eu vou desenhar aqui uma letrinha L para sinalizar que eu tenho um limite, né? E aqui eu tenho, né, que pensar na inclinação, né, quando a concentração de inibidor é zero, e nesse caso eu trabalho, né, com um replote secundário, aonde eu coloco, né, 1 sobre delta de inclinação versus 1 sobre concentração de inibidor. Nesse caso aqui eu tenho, então, uma reta, tá? Eu não vou escrever aqui o valor dos interceptos e da inclinação, né, por causa do tamanho, né? E, na verdade, isso aqui é um resumo, né? Mas, nesse caso, eu vou calcular o parâmetro alfa a partir né, desse intercepto no gráfico, e o valor de KI ele é calculado a partir desse outro intercepto, né, sabendo o valor de alfa. Tá? E só para a gente terminar, né, a descrição desse modelo, se eu fizesse, né, um gráfico de intercepto versus concentração de inibidor, eu observaria valores constantes, né? Que é uma coisa, né, típica das inibições competitivas, né? Então, aqui é só para efeito realmente de diagnóstico, né, de certeza, né, de que a gente está trabalhando com esse tipo de inibidor. O inibidor que seguiu a inibição competitiva parcial é a inibição não competitiva parcial. E o que caracterizava, né, esse modelo de inibição? É eu imaginar que, olha, substrato e inibidor não estão competindo pelo sítio ativo, tá? A ligação de um não interfere na ligação do outro. A gente descreve isso, uma maneira de eu escrever isso é dizer que alfa é igual a 1. Se vocês voltarem naquela aula, vocês vão ver que ele nem aparece, né? Eu tenho KS e KI aqui, né? E eu assumo, né, que o complexo ternário, quando tem a ligação, né, de substrato e inibidor, né, juntos, né, eu tenho que o beta, né, eu tenho que esse complexo ternário ele é menos eficiente, né, do que o meu complexo enzima substrato. Então, eu descrevo isso falando que, olha, beta é menor do que 1, mas é maior do que 0. Tá? Porque se o beta for igual a 0, né, e o alfa for igual a 1, eu vou ter uma inibição não competitiva simples. Né? Bom,
Pensando nos gráficos, né, que servem para a gente classificar, detectar esse tipo de inibidor, a gente tem, né, como diagnóstico um plot de Navier-Burke com retas que se cruzam no eixo X, como é esperado de uma inibição não competitiva, né? A gente vê uma inclinação que aumenta conforme aumenta a concentração de inibidor. Também vejo um aumento no intercepto, né? Aqui no eixo Y. Mas quando eu for fazer os gráficos aqui, né? Os replotes, né? De inclinação ou de intercepto, o que vai acontecer é que eu vou ter, né, um replote de inclinação e um replote de intercepto que não são lineares. Eu vou ter hipérboles aqui. Então, como a gente vê no Lineweaver-Burke, né, eu vejo uma inclinação que aumenta conforme aumenta a concentração de inibidor, mas não é uma relação linear. Isso aqui tende, né, novamente a um limite. E eu observo a mesma coisa, né, quando eu faço um gráfico dos interceptos. Eu vejo que eles vão aumentando conforme aumenta a concentração de inibidor, até chegar num limite. Aqui eu preciso me preocupar, né? Quando a concentração de inibidor é igual a zero, eu vou ter, né, tanto a inclinação quanto o intercepto do Lineweaver-Burke da enzima não inibida, e eu vou me preocupar, né, em calcular, né, o delta inclinação, o delta intercepto, e fazer replotes secundários, né, para o cálculo dos parâmetros cinéticos, né, e para a confirmação do modelo de inibição, né. Então, aqui eu vou ter replotes secundários, tanto de 1 sobre delta de inclinação, versus 1 concentração de inibidor, quanto de 1 sobre delta de intercepto, versus 1 sobre concentração de inibidor. Nesse caso, eu vou ter duas retas, né? Nesses dois gráficos. Eu calculo o parâmetro beta a partir desses interceptos aqui. E sabendo o valor de beta, eu consigo calcular o valor de KI a partir desses interceptos aqui. Tá? Então, nesse caso, como é que funciona, né, o diagnóstico? Eu vou ter esse padrão no Lineweaver-Burke, inibição não competitiva, mas quando eu faço os replotes, eu observo curvas, eu observo hipérboles. Aí eu faço o replote secundário, tenho as retas e calculo os parâmetros cinéticos. Bom, depois da inibição não competitiva parcial, a inibição que a gente discutiu foi a inibição mista linear. O que caracterizava essa inibição? É eu ter substrato e inibidor que se atrapalham na ligação, né, ao sítio ativo. Então, eu tinha um alfa maior do que 1. E eu tinha um complexo, né, ternário, enzima, substrato inibidor, que era inativo, que não gerava produto. Né? Essa é a característica da inibição mista linear. E a maneira, né, de descrever isso, né, é dizer que beta é igual a zero. Quais eram as características, né, dessa inibição quando a gente faz os gráficos, né, em termos de parâmetros, né, macroscópicos, né? Aqui a gente observa um plot de Lineweaver-Burke que é bastante característico, né, onde as retas se cruzam em um ponto do segundo quadrante, né? Eu vejo um aumento na inclinação, né, conforme eu aumento a concentração de inibidor, e eu também vejo um aumento no intercepto, né? Ou seja, quando eu for fazer os meus gráficos, né, os meus replotes de inclinação e de intercepto, eu vou observar um padrão crescente. E nesse caso, né, nesse modelo, o que eu observo são retas, né?
relações lineares, e, nesse caso, eu calculo, né, menos, né, o KI a partir do plot de inclinação, e o alfa, né, eu calculo do replot dos interceptos. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter um diagnóstico inicial de inibição mista a partir do Lineweaver-Burke e dessas retas que se cruzam no segundo quadrante. Eu vou ter esse diagnóstico inicial, uma confirmação desse sistema, desse modelo, nos meus replotes de inclinação e de intercepto lineares, e a partir desses replotes lineares é que eu vou calcular, né, os parâmetros relevantes aqui, o KI e depois o alfa. Bom, para finalizar, o último modelo, né, que a gente discutiu é o da inibição mista hiperbólica. Que era caracterizado por esse sistema todo aqui, né? Então, aqui a gente tinha, né, um alfa maior do que 1, né, indicando que substrato e inibidor, né, interferem na ligação um do outro, e a gente tinha um beta, né, maior do que 0 e menor do que 1, mostrando que, né, a ligação do inibidor diminui a eficiência do complexo enzima-substrato. Né? E nesse caso, né, como é que ficam os nossos gráficos, né, os nossos plots, né? A gente tinha aquela situação bastante típica de uma inibição mista, onde essas retas se cruzam no segundo quadrante, ou seja, elas não se encontram nem no eixo Y, nem no eixo X. Conforme aumenta a concentração de inibidor, eu vou ter um aumento, né, tanto na inclinação quanto no intercepto, aqui no eixo Y. Quando eu faço, e aí quando eu faço os meus gráficos, né, vou fazer aqui para ficar mais, né, espaçoso, né, quando eu faço os meus replotes de inclinação ou de intercepto versus a concentração de inibidor, o que eu observo é uma relação que não é linear, ela é hiperbólica. Nos dois casos, né, eu vou ter um limite quando a concentração de inibidor for infinita. Aqui, né, eu vou marcar, né, os valores quando o inibidor é igual a 0, que eu vou trabalhar com delta inclinação, né, com o delta intercepto, para fazer os meus replotes secundários. Então, aqui eu vou ter 1 sobre delta de inclinação versus 1 sobre concentração de inibidor. E aqui eu vou ter, né, 1 sobre delta de intercepto versus 1 sobre concentração de inibidor. Nesse caso, nesse sistema, eu vou ter retas, eu consigo linearizar, né, os meus dados. A partir do replote secundário das inclinações, eu calculo desse ponto o parâmetro alfa, desse ponto o valor de KI, e eu vou ter uma, né, o cálculo do parâmetro beta, desse ponto do replote, né, secundário dos interceptos, e aqui eu tenho uma medida independente de KI, que tem que ser coerente, né, com a medida que eu obtenho no outro replote secundário. Então, aqui eu vou ter como diagnóstico, olha, inibição mista a partir, né, do plot, né, dos inversos, né, do plot Lineweaver-Burke. Aí, quando eu observar replotes de inclinação e de intercepto hiperbólicos, opa, eu tenho uma inibição mista hiperbólica. E a partir daqui, eu calculo os parâmetros cinéticos. Então, na verdade, assim, o que eu gostaria realmente que ficasse guardado dessa aula aqui, né, dessa explicação, é que é possível, né, você descrever diferentes modelos de inibição, trabalhando, né, o significado e os valores desses parâmetros alfa e beta, mas, além disso, né, a importância diagnóstica do plot de Lineweaver-Burke, né, e dos replotes de inclinação e de intercepto. Então, se a gente for fazer o caminho, né,
né, revisitar esse caminho aqui que a gente fez, né? Eu posso fazer até... Deixa eu voltar aqui, vamos fazer uma brincadeira, né? A gente pode até pensar, né? Isso para eu que sou biólogo é muito divertido de fazer, né? A gente pode até pensar no que seria tipo um sisteminha de classificação, né? De inibidores, né? Tipo uma chave dicotômica ou tricotômica nesse caso. Então a gente começa, por exemplo, olha, eu faço meu experimento aqui e eu tenho os meus dados de inibição, né? Então vamos imaginar uma situação real de laboratório. Eu tenho velocidade de reação em função da concentração do substrato. Eu tenho isso, né, na ausência de um inibidor. E quando eu coloco, né, faço o mesmo experimento, né, de medida de velocidade versus concentrações de substrato, na presença de concentrações crescentes de inibidor. Então, aqui, por exemplo, eu vou indicar só 3, né, mas na prática você tem que fazer mais. Na prática, o mínimo aqui são 5 concentrações, né? Mas, enfim, tendo essas medidas aqui, eu passo a construção do meu Laniuver-Burke, né? E aí, assim, claro, né, dentro, né, do que a gente discutiu nessa disciplina, a gente espera ver 3 padrões diferentes. A gente pode ter um padrão de retas que se cruzam no eixo Y, a gente pode ter um padrão de retas que se cruzam no eixo X, ou a gente pode ter um padrão de retas paralelas. E aqui a gente já diz, olha, aqui eu tenho uma inibição competitiva, se eu tiver esse caso aqui, eu vou ter uma inibição não competitiva, e se eu tiver esse caso aqui, eu vou ter uma inibição acompetitiva. A partir, né, dessa classificação, eu parto para os meus plots, né, para os meus replotes de inclinação e de intercepto. E aqui eu posso ter, né, pensando na inclinação, eu posso ter um plot linear, ou posso ter um plot não linear. Né? Tá. Bom, além desses sistemas, né? Então, se a gente for classificar pelo Lineweaver, né? É que não vai caber no papel, mas aqui a gente teria também a situação, né? Das inibições mistas, né? Então, na verdade, eu vou ter que mudar de papel, não tem jeito, né? Mas, enfim. Então, a partir, né, do padrão que eu vejo no Lineweaver, né? Eu vou classificar a minha inibição como competitiva, não competitiva, acompetitiva ou mista. E depois que eu faço esse primeiro round, né, de classificações, eu passo, né, para análise, né, dos replotes de inclinação ou de intercepto. No caso de inibição competitiva, eu sempre vou ter um valor de intercepto que não varia. No caso dos replotes de inclinação, eu posso ter replotes, né, lineares ou replotes, né, hiperbólicos. Então, aqui eu vou ter uma inibição. Deixa eu ver os nomes direitinhos aqui para não falar bobagem, né? Mas aqui eu vou ter uma inibição competitiva linear, né? Se eu tiver um replote, né, linear, ou uma inibição competitiva parcial, né? Caso eu tenha, né, um replote hiperbólico. Eu vou ter uma situação parecida aqui na inibição não competitiva, em que eu posso ter, né, replotes lineares. Aqui, nesse caso, eu vou ter, né, padrões crescentes tanto para inclinação quanto para intercepto, né? Se eu tiver padrões lineares, eu vou ter uma inibição não competitiva linear ou não competitiva simples. E se eu tiver padrões hiperbólicos, eu tenho uma inibição não competitiva parcial. A gente não discutiu situações diferentes no caso da inibição, né, a competitiva, mas no caso da inibição mista, que não vai caber nessa folha de papel, né, a gente... Deixa eu ver se eu faço... Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Vou trazer para cá. Se eu tiver esse padrão aqui, ao fazer os meus gráficos, né, eu posso ter duas situações diferentes.
eu posso ter replotes de inclinação e de intercepto lineares. E aí eu classifico essa inibição, né, como mista linear. Ou eu posso ter replotes, né, de inclinação e de intercepto hiperbólicos. E aí eu classifico essa inibição como mista hiperbólica. Tá? Então, isso aqui seria mais ou menos, né, a lógica de classificação, de diagnóstico de inibidores e de cálculo de parâmetros cinéticos. O fato mais importante dessa discussão é vocês perceberem que, dependendo do que você, né, assume, né, em termos de modelo cinético, né, aqui a gente está trabalhando no modelo cinéticos com uma molécula de substrato, uma molécula de inibidor, né, e esse tipo aqui de parâmetros, né, e de interações. Esse conjunto aqui né, moléculas, né, e parâmetros, né, constantes de equilíbrio e de velocidade, pelo menos nesse conjunto de discussões que a gente fez, permite essas situações aqui. Então, o que se faz é você ter os teus dados e ver em qual modelo desses modelos, né, que eles se encaixam melhor. Vale lembrar que os dados de laboratório nunca são perfeitos, né? Então, às vezes, você tem situações que não se encaixam perfeitamente em nenhum desses sistemas, né? Especialmente quando você passa aqui para os replotes, às vezes você tem variações, né? Às vezes você tem sistemas em que um replote de inclinação é linear e o de interceptos é hiperbólico, por exemplo, né? Eu já vi isso acontecer no laboratório. Aí o que você tem que fazer? Voltar para a prancheta e tentar entender qual o sistema de equilíbrios e de ligações, né, resulta nesse padrão, né, de dados observados, né? Então, é muito importante trabalhar essa interação, né, entre sistemas, modelos, né, e resultados experimentais esperados, para vocês classificarem o modelo de inibição e fazerem medidas de parâmetros cinéticos, né, com conhecimento, né, entendendo o significado desses parâmetros, tá? Então, o meu conselho aqui é que vocês evitem, né, jogar os dados cegamente, né, em programas de ajuste e simplesmente decidir o modelo cinético e calcular os parâmetros de acordo com, né, parâmetros ou ajustes estatísticos, né? E isso realmente é uma estratégia que pode resultar em diagnósticos errados, especialmente porque, como a gente está trabalhando com gráficos, né, aqui dos inversos, né, e replotes, você pode ter pontos aqui que fogem muito do esperado, né, como resultado, né, de problemas experimentais mesmo, né. Aqui a gente tem um gráfico de inversos, né, aqui é 1 sobre S, 1 sobre V. Quando você pensa aqui nos pontos que estão mais afastados aqui dos eixos, né, então, se eu pensar, posso até olhar aqui também, está mais fácil, né? Está menos poluído esse aqui. Aqui eu tenho 1 sobre S e 1 sobre V. Esses pontos que estão mais afastados dos eixos, que acabam tendo um peso grande no traçado dessas retas aqui, são valores que correspondem a velocidades muito baixas, concentrações de substrato muito baixas, né? Lembra que isso aqui é um gráfico de inversos, né? Então, se esse valor aqui ele é mais alto, é porque eu estou medindo uma velocidade muito baixinha. Eu estou olhando para esses pontos aqui do começo do meu plot de Michaelis. Então, isso aqui pode vir a ter um efeito, né, muito grande no teu traçado das retas, no teu cálculo, né, na tua decisão, né, de melhor ou pior encaixe estatístico. Então, muito cuidado, né, não façam essas decisões, esses cálculos, né, cegamente, tá bom? É isso. Alguém tem alguma pergunta?